Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Por certo, nós te demos Al-Kawthar. Então ora teu Senhor e mola as oferendas. Por certo, quem te odeia será ele o sem posteridade. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Eles colocam na mesa não sei quantos tipos da comida, aí ele começa a comer sem parar. Quando chega à mesquita, aí você só quer fugir, você não aguenta mais ficar do lado dele. Então a gente tem que observar, aí para não prejudicar nenhum muçulmano que está rezando. Então se você decidiu, por exemplo, comer, aí você está desculpado, não precisa vir naquele ou deixa para depois da oração, não faz também de propósito, eu vou comer para ficar desculpado e não vou para a mesquita, não, mas pode deixar para outro momento, quando você vai para a mesquita, então melhor ter cuidado, não come uma coisa pesada que tem cheiro ruim, que pode prejudicar outras pessoas. Entre as regras também, você não pode levantar a sua voz. Entra na mesquita, começa a falar, conversar com voz alta. Isso aqui também falta do respeito dentro da mesquita. Não pode levantar a sua voz. Você tem que... E hoje também não só a voz, hoje o celular. Pessoas... Durante o sermão da sexta-feira, as pessoas ficam mexendo com o celular. Você não pode mexer com o celular. Você tem que cortar todas as ligações. Você está na oração, aliás. Porque o sermão faz parte da oração. Porque a gente reza o Zuhur 4 rak'ahs. Na sexta-feira a gente só reza 2. Cadê as outras 2? Já foram feitas através do sermão. Então o sermão faz parte da oração. Aí você fica conversando com o seu amigo lá, não pode falar nenhuma palavra. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem fala para o seu amigo no sermão da sexta-feira, sah, faqad laga. O que significa sah? O que quer dizer com isso? Você encontrou seu irmão muçulmano falando, aí você falou para ele, para de falar. Aí você já falou. Então essa palavrinha aí também é considerada. Então não pode falar nada dentro do sermão. Você tem que escutar, porque faz parte da sua oração. Então também, se você achou alguém, também as mulheres às vezes lá ficam conversando, pegam uma história e ficam conversando, o Sheikh está fazendo o sermão sozinho, eles prejudicando
não escuta e não deixa as outras pessoas também escutam o sermão. Então, isso aqui também, para a gente... uma coisa também que a gente ouve muitas reclamações, as pessoas vêm com camisa curta para sexta-feira. Quando ele faz o sujud, aí parece aquela cena que ninguém gosta de ver, né? Aí fica, também tira a concentração da pessoa. A pessoa vem para rezar, aí é aquele irmão vem com, faz o sujud ainda, aí, então, como eu falei para vocês, que a gente antes tem que se preparar. Para onde você vai? Você não vai para a chácara? Então, se aparece durante a oração inteira, quebra a oração. A oração não é válida. Se aparece um membro do corpo que tem que ser coberto durante a oração, aí quebra. Então, a gente vem para a mesquita para ganhar, não para perder. Então, a gente tem que seguir essas regras. Se você vê também, irmão, nós temos que, irmãos, colaborar. A gente aconselha um costume islâmico também. Se entra no ambiente islâmico, a gente tem que ter isso. A nasiha, aconselhamento entre nós. Você vê uma coisa errada, não precisa vai lá bater no cara, você vai xingar ou não. Fala com educação, mas não deixa de falar e cada um ajuda o outro para inshallah. Se você não consegue falar, pede para alguém que tem conhecimento falar com essa pessoa. Se você não tem jeito, talvez você vai achar que você vai piorar a situação, então fala com quem ele sabe falar para orientar esses irmãos. Não fala com voz alta e não fala também das coisas da vida assim terrena, da vida cotidiana dentro da mesquita. Você está dentro de uma mesquita, um lugar sagrado, onde você precisa pedir, precisa recitar o Alcorão, aí você fica falando, conversando sobre as coisas. Tem 24 horas lá fora para falar, aí você encontra as pessoas também falando das coisas, dos assuntos que não tem nenhum benefício, ficam falando, conversando, aí também isso faz parte da falta de respeito dentro da mesquita. Você não pode também, mesmo com a recitação do Alcorão Sagrado, você não pode levantar sua voz. Imagina com as palavras. Se você está recitando o Alcorão e outra pessoa está rezando, você tem que abaixar sua voz para não atrapalhar a oração e as outras pessoas que estão rezando. Então, todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. Não podemos deixar de respeitar e prejudicar aos nossos irmãos dentro da mesquita. O profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu para a pessoa dentro da mesquita fazer a mesquita para um lugar de propaganda, de fazer comércio, de fazer compra, venda dentro da mesquita. A mesquita não foi feita por isso. A mesquita foi feita para outros objetivos. Então, compra... Kif Hajj Umrah. Dentro da mesquita, se for uma coisa tem a ver com uma orientação religiosa, tudo bem, mas agora comprar, vender, ou antigamente quando alguém perde uma coisa e vai lá para a mesquita para anunciar, eu perdi não sei o que, por favor, quem acha? Mas a mesquita não foi feita para isso. A mesquita foi feita para rezar, para divulgar a religião, para receber a misericórdia, não para... Então, a concentração é muito importante. Qualquer coisa que tira
a sua concentração dentro da mesquita é uma coisa que não é certa. Você tem que ser concentrado. Enquanto você esperando a oração, você está numa oração. Você ganha como se fosse estar fazendo oração. Isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, que enquanto você está esperando a oração, você vai ganhar a recompensa da oração. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. O milagre das formigas. Pesquisas sobre a organização das formigas mostrou aos cientistas uma série de fatos notáveis. Eles viram o comportamento surpreendente exibido por formigas estudadas em laboratórios. Por exemplo, quando seus ninhos precisam ser reforçados, as formigas passaram a construir um muro, conhecido como muro de retenção na tecnologia da construção, na entrada do ninho. Isso serve para aumentar a resistência das estruturas. Cada formiga carregou grãos de areia, o equivalente a enormes rochas considerando seu próprio tamanho, para onde o muro deve ser erguido. Milagrosamente, cada uma tem atuado tanto como operária da construção civil e o engenheiro que conhece o projeto para o muro, colocando as pedras exatamente no lugar certo, erguendo assim o muro. Formigas agrícolas. Os seres humanos trabalham na agricultura por milhares de anos. E é assim que as necessidades alimentares do mundo são atendidas. As pessoas usam técnicas diferentes para tornar a sua agricultura produtiva. Cientistas desenvolveram técnicas tais como a pulverização e fertilizantes químicos para aumentar a produção. Eles também conseguiram cultivar as lavouras durante todo o ano por meio de estufas. No entanto, há uma outra criatura que vem atuando na agricultura e empregando essas técnicas por ainda mais tempo. A fim de conhecê-la de perto, vamos viajar para as profundezas da floresta amazônica. Trata-se de formigas cortadeiras. Elas têm sido agricultoras por milhões de anos. Elas realizam esse trabalho difícil por etapas, graças a uma divisão incomparável de trabalho e planejamento. O primeiro elo da cadeia de produção são as formigas operárias que trabalham fora do ninho. Essas formigas trabalham dia e noite ininterruptamente cortando folhas de árvores e plantas silvestres que crescem na floresta.
segundo trabalho é levar as folhas que foram cortadas de volta ao ninho. Essas pequenas operárias são mais fortes do que pode se imaginar. Para fazer uma comparação, o que essas formigas fazem é o equivalente a um homem correndo 1 quilômetro em 2 minutos e meio com uma carga de 250 quilos nas costas. Nenhum ser humano jamais poderia fazer isso. As formigas trabalham de uma forma espantosamente planejada e organizada. Elas têm que levar folhas para o seu ninho para realizar a agricultura. É por isso que o trabalho tem que ser feito sem interrupções. As formigas constroem estradas com várias pistas para facilitar o transporte. Ainda mais interessante, há uma organização responsável pela manutenção e reparação do sistema viário, assim como nós. Esta formiga está removendo obstáculos do caminho. Esta é mais uma operária de manutenção de estradas. A organização apresentada pelas formigas contém funcionalidades que vão muito além de qualquer imaginação humana. Agora você está vendo formigas que fizeram uma ponte, segurando-se umas às outras. As outras formigas caminham sobre elas e continuam o seu caminho. Não há dúvida de que este é um sinal de grande sacrifício e cooperação. Cerca de 500 mil formigas agem como um único cérebro enquanto tudo isso está acontecendo. Esta organização gigante é capaz de remover todas as folhas de uma grande árvore em um único dia. E seus são todos aqueles que estão nos céus e na terra. Tudo lhe obedece. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. (16:116) E não digais por alegação mentirosa de vossas línguas, isto é lícito e isto é ilícito, para forjardes a mentira acerca de Allah. Por certo, os que forjam a mentira acerca de Allah não são bem-aventurados. Allahu Akbar. Não é para dizer halal e haram sem saber. Fala, eu não sei. Mas como você não sabe? Não sei. Imagina se alguém se atreve a dar receita médica. Se alguém se atreve, deixa eu mexer no seu carro aí, eu sou mecânico, não sabe nada. Vai ter que pagar o prejuízo. A religião. Sim, daí é o haram linguístico. O haram linguístico, que é o popular que as pessoas falam, e isso deve ser policiado, é o haram que eles querem dizer, ai que pecado. Tem coisa que não é pecado. Por exemplo, uma expressão que a gente usa assim no Brasil, né? Fala assim, ó, a criança caiu no chão, ai que pecado. Mas é pecado religiosamente cair no chão? Isso é um fato, né? Mas isso escapa da língua. É como dizer que é uma pena. É uma pena. Quando fala assim, é haram. Não fala assim, a pessoa que pegou uma chuva, perdeu algo, se aconteceu, quem é árabe costuma, ya haram, ai que haram. Claro que eles não estão falando religiosamente, eles estão dizendo que é ilícito cometer aquilo, que Deus diz que isso vai fazer pecado. Não, eles estão falando, ai que pena. Quando a gente fala em português, ai que pecado. Mas é pecado religiosamente? Claro que não. Isso é aquilo que a língua está falando. Bom, falar sobre Deus sem conhecimento é pecado.
e dizer aquilo que Deus disse, é permitido usar isto. E você diz, não, não é, porque eu acho que eu acho, ficou um pecado pior do que o outro. O que é uma makruh? Desaconselhado, não é para fazer. Se a pessoa cometeu essa ação que é makruh, fez um makruh, cometeu o pecado, vai pagar no inferno? Não. Claro que não. Claro que não. Como nós vamos descobrir o que é makruh? O profeta diz para não fazer, não numa ordem definitiva. Isso se conhece mais pela ação do profeta. O mensageiro de Deus disse, eu não como recostado. Significa eu não como assim, igual um poderoso, um rico assim. Agora, esta ação que o profeta disse, eu não como recostado, assim, é haram comer assim ou é desaconselhado? É desaconselhado. Hã? Já vamos falar no outro lado lá. Peraí. O haram é aquilo que está claro no Alcorão. Está claro no dito do profeta. Está claro na primeira geração dos muçulmanos. Está claro por analogia que é ilícito. No Alcorão fala assim, não diga para sua mãe, ufa. Dá uma olhada para mim, Magid. Surata 17. Teu Senhor decretou que não adoreis senão a Ele. Espera aí. Não adoreis senão a Ele. É obrigatório ou é recomendado? Tá. Estamos se entendendo. Ele decretou benevolência para com os pais. É recomendado ou é um decreto? É, decreto. Continue. Um deles, ou ambos, atinge a velhice, É obrigado, é ilícito, é recomendado ou é permitido a pessoa ficar velha? É normal, então não entra nisso. Não tem a ver com isso. Lembra que eu falei informação e ordem, verbos. Continue. junto de ti, não lhes diga, ufa. Não lhes diga ufa. É obrigatório, é proibido ou é desaconselhado dizer ufa para os pais? Hã? É proibido ou desaconselhado? Viu? Viu como é que surgem as escolas islâmicas? Cada um tem uma opinião. Imagina 1400 anos atrás. É proibido. Ela está ordenando. Proibiu de dizer ufa para os pais. Logo, se você dizer ufa para os pais, cometeu um haram. Daí a pessoa fala assim, é proibido falar ufa para os pais. Mas falar palavrão não está proibido. Está escrito aí que está proibido falar palavrão? Está escrito que é proibido bater? Está escrito que é proibido extorquir? Está escrito que é proibido roubar? Xingar, ofender? Está escrito? Não, mas o cara diz assim, não, tem que estar no Alcorão, se não está no Alcorão eu não aceito. Então tá, no Alcorão isso não é para falar ufa, mas para bater, para bater na mãe. Outra tradução. Isso se chama analogia. Em árabe, qiyas al-aula. Se não pode falar ufa, quanto? Imagina do ufa para cima. Se o ufa é proibido, imagina acima. Eu queria utilizar essa parte para ver que um verbo não diga ufa para os pais. Ele é haram dizer ufa, não é desaconselhado. Como nós vamos descobrir que tal proibição é haram desaconselhado agora? O makruh tem regras gerais. Geralmente, o desaconselhado só está aquela ordem imperativa, não faça. Por exemplo, não coma com a mão esquerda. Se estivesse sozinho, não coma com a mão esquerda. Comer com a mão esquerda seria desaconselhado. Mas quando diz não coma com a mão esquerda e coma com a mão direita, deixou opção? Não deixou opção. Quando a ordem deixa uma opção
ou a ordem não mencionado após ela um pecado, daí é desaconselhado. Quando tem relacionado pecado, depois pecado, ou inferno, ou perdeu a fé, ou não faz parte dos nossos, é haram. Quando não tem isto, é desaconselhado. Você pega um livro de hadith chamado O Jardim dos Virtuosos, tem várias proibições do profeta. O profeta de Deus proibiu da pessoa, proibiu o homem de cortar o cabelo tipo moicano. Moicano, ou frade. O profeta viu um rapaz, cabelo moicano, o profeta disse, ou você deixa todo o cabelo, ou raspe todo. Isto é proibição, se ele contrariar o profeta, cometeu pecado, pode ir para o inferno, ou o profeta recomendou. Parece que recomendou. Tem ordens que eles soam como recomendação e outras ordens que eles soam como proibição. Essa ordem é ordem ou recomendação? Ou recomendação? Recomendação. Mas se a pessoa faz, não, toda vez que eu corto o cabelo eu só corto assim. Hã? Não, toda vez. Eu só vou cortar assim, moicano, Ronaldinho. Só vou cortar assim. Não, mas o profeta que desaconselhou, ele fala, não, mas eu quero assim. Daí entra outro pecado. A soberba. A vaidade. Quero fazer do meu jeito. Daí é um pecado maior. Nos livros Jardim dos Virtuosos, o profeta viu um homem comendo com a mão esquerda e o profeta disse, coma com a mão direita. O homem escutou, comeu com a mão esquerda e disse, não consigo. O profeta disse, você não vai conseguir mais.